Em relação ao trato gastrointestinal, temos aqui a ação do simpático e do parasimpático. Vocês já devem ter ouvido que quando a pessoa está com muito medo, com uma situação de perigo, assim, trava tudo que não passa uma agulha, né? Então isso de fato acontece. Então vamos ver o que o simpático faz no trato gastrointestinal. Então, o simpático ele diminui a motilidade e o tônus muscular intestinal. Então, isso acontece devido à ativação de beta-2, que relaxa a musculatura lisa do intestino e ele fica mais lento, a motilidade diminui. Ao mesmo tempo, o esfíncter anal contrai. Então, lá nos esfíncteres, tanto o pilórico, os esfíncteres do trato digestório vão contrair, porque nesse músculo nós temos receptores alfa-1. Então, trava o esfíncter anal e os movimentos intestinais ficam mais lentos. Então é lógico, numa situação em que você vai ter que lutar ou correr, você não pode ficar com vontade de ir ao banheiro. Então o intestino praticamente para. Lembrando que, além disso, o fluxo de sangue para esse tecido ficou diminuído porque os vasos sanguíneos também contraíram. Então, se você sabe o que o simpático faz nesse tecido, fica fácil deduzir que o parasimpático vai fazer o inverso. Então, ele aumenta a motilidade e o tônus muscular, então os movimentos intestinais se aceleram, e relaxa os esfíncteres. Então, o parasimpático vai facilitar a evacuação, enquanto que o simpático vai dificultar. O mesmo que foi falado no sistema digestório, é importante também que a pessoa não possa ficar com vontade de ir ao banheiro, tanto para o número 1 como para o número 2. Então, a bexiga urinária também vai ter uma ação do simpático, que vai acontecer o seguinte: o músculo da bexiga, que forma o corpo da bexiga, esse músculo liso aqui, ó, ele tem o nome de músculo detrusor. O sistema simpático relaxa esse músculo, porque nesse músculo existem receptores beta-2. Então, o músculo relaxado, ele fica mais elástico. Então, o volume de urina dentro da bexiga a capacidade de armazenar urina na bexiga vai aumentar. Enquanto que o músculo trígono e o esfíncter aqui da saída da bexiga vão contrair. Então, o músculo aqui da saída da bexiga, o esfíncter e o trígono, eles apresentam receptores alfa-1 que, quando ativados, contraem, enquanto que o corpo da bexiga, que é formado pelo músculo detrusor, dilata, relaxa. Então, a pessoa vai ter dificuldade de urinar, ou seja, o simpático dificulta a micção. Já o parasimpático vai fazer o inverso, então ele vai contrair esse músculo detrusor da bexiga, o corpo da bexiga vai contrair, e o trígono e o esfíncter aqui na saída vão relaxar, então vai facilitar a micção. No olho, também já devem ter ouvido falar que quando uma pessoa toma um susto, o olho dela fica grande, né? Isso é uma fala popular. Então, o que vai acontecer? O nosso sistema simpático, ele vai promover a dilatação da pupila, ou seja, midríase. E por quê? Porque a íris do nosso olho, que é essa parte colorida, ela apresenta um feixe de músculo, que esse músculo, o nome dele é músculo radial, que quando contrai, vai fazer com que a abertura da pupila se aumente. Então vai dilatar a pupila devido à contração do músculo radial da íris. Então esse músculo radial, que forma um raio aqui na íris, ele contraindo vai promover a abertura da pupila, ou seja, dilatação, midríase. Já o parasimpático, ele vai ter duas ações aqui no nosso olho. Então, ele vai contrair o músculo circular da íris. Então, aqui na pupila, ao redor aqui tem um músculo que é circular. Se ele contrai, a pupila fecha. Então, isso vai causar miose. Além do mais, o nosso olho tem uma lente natural chamada cristalino, que fica preso no olho aqui, nas estruturas do olho, por um músculo chamado músculo ciliar. Quando esse músculo contrai, ele acomoda a nossa visão para enxergar o que está próximo de nós. Então, quem controla a contração desse músculo é o sistema parasimpático.
Então o sistema parasimpático, além de causar miose, também promove relaxamento desse músculo, aliás, desculpa, contração desse músculo, e aí você fica com a vista adaptada para enxergar o que está próximo. Então essas são as ações, principais ações do sistema simpático e parasimpático no olho. No tecido adiposo, o sistema simpático ele estimula a lipólise, ou seja, quebra de gordura, né? Popularmente chamado de queima de gordura. Então isso acontece devido à ativação de beta 1 e beta 3. Então a atividade física, por exemplo, que ativa o sistema simpático, colabora com a queima de gordura no nosso corpo. Nas glândulas salivares, o que vai acontecer é uma mudança na qualidade da saliva. Nosso sistema simpático, ele ativa receptores alfa-1 e beta-1 nas glândulas salivares e faz com que a saliva fique mais espessa e mais viscosa. Dá uma sensação de que a boca está seca. Isso acontece, por exemplo, quando você pratica alguma atividade física. Já o parasimpático muda essa qualidade da saliva. Então ele faz com que a secreção da saliva fique mais abundante e mais aquosa. É o que acontece, por exemplo, quando você está com muita fome e sente o cheiro de uma comida gostosa. A sua boca na hora, como dizem popularmente, enche de água. Então é porque a saliva ficou mais aquosa e muito mais abundante. Quem faz isso é o parasimpático. Já as glândulas lacrimais é inervada pelo sistema parasimpático, que vai estimular a lacrimação. E para terminar, vamos ver a ação do simpático e do parasimpático na genitália masculina e feminina. Os órgãos reprodutores masculinos e femininos. No útero, a ação mais importante aqui é do simpático, que vai causar um relaxamento da musculatura uterina. Então, a ativação de receptores beta 2 no músculo uterino promove relaxamento desse músculo e essa é a ação principal do simpático no útero. Nós veremos em outros vídeos que isso é explorado farmacologicamente. Já na genitália masculina, coloquei aqui a ação do simpático e do parasimpático, e aqui vai inclusive esclarecer algumas coisas importantes no sistema reprodutor masculino. Então, olha só, o simpático ele estimula a ejaculação. Isso acontece devido à ação de receptores alfa-1 e beta-1. Quem promove ereção é o sistema parasimpático. Aqui dá para entender a maioria dos casos de ejaculação precoce. Se o indivíduo estiver muito tenso, muito agitado, nervoso, meio estressado, ansioso, o sistema simpático vai ficar mais ativado e ele vai ter uma ejaculação, às vezes, antes mesmo de ter uma ereção. Porque para a ereção é importante o repouso, relaxamento e tudo mais, para que o parasimpático atue mais ativamente. Então, enquanto que o simpático estimula a ejaculação, o parasimpático é quem promove a ereção. Além da ejaculação, o simpático também promove a contração do músculo da próstata. Isso se deve à ativação de receptores alfa-1 na próstata. Quando o músculo da próstata, a musculatura lisa da próstata, que apresenta receptores alfa-1, esse alfa-1 é ativado, a próstata contrai. A próstata contraída muitas vezes acaba comprimindo a uretra, porque ela fica logo abaixo da bexiga, e isso dificulta a micção em alguns indivíduos, quando tem problema de hipertrofia prostática, como veremos em outros vídeos. Então essas são as principais ações do sistema fisiológicas, né, as ações naturais do sistema simpático e parasimpático nos diversos tecidos do organismo. Eu foquei aqui os mais importantes no aspecto farmacológico. Então nós vamos ver nos próximos vídeos quais são as ações dos fármacos que atuam tanto no simpático como também no parasimpático, né? Ou ativando, ou estimulando, aumentando a ação desses dois sistemas, ou diminuindo as ações desses dois sistemas. Então, aguardem os próximos vídeos.